Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a metanoia. Então, a metanoia é um conceito muito importante dentro do marcionismo, porque ela está relacionada com a salvação, com a ressurreição, com a nossa conexão espiritual com o Crestus, com o Pai Celestial e com o Pneuma. Então eu acredito ter encontrado provas no cânon pneumático, que é o Novo Testamento marcionita, do ensino da metanoia. Tanto o Crestus quanto o apóstolo ensinavam a metanoia. Não foi algo que eu encontrei muito explicitamente em Tertuliano ou nos testemunhos patrísticos, mas também eu não li toda a obra de Tertuliano contra Marcião. O que eu posso afirmar é que Tertuliano ensinava, ou melhor, ele dizia que Marcion ensinava a ressurreição espiritual. Ou seja, a ressurreição que já havia ocorrido. E esta ressurreição, segundo Joseph Turmel, é a passagem de um estado de ignorância para um estado de conhecimento acerca do bom Deus, que é o Crestus, que é o Pai Celestial. Ou seja, essa ressurreição ela deve ser entendida em sentido gnóstico, pois a ressurreição está relacionada com a gnosis, o discernimento entre o bem e o mal, o conhecimento acerca do bom Deus, que, paralelamente, expõe a mentira, a farsa do demiurgo. Quando a gente passa a conhecer o terceiro céu, a gente entende que o cosmos criado pelo demiurgo em Gênesis é uma prisão psíquica, tá? E tudo isso é demonstrado na palavra, no Logos. Então, conforme a gente for se aprofundando nos estudos sobre o marcionismo, vocês vão ver que tudo o que eu estou falando tem base no Logos. Então, vamos lá, metanoia. A metanoia, infelizmente, ainda é pouco falada pelos marcionitas. Os marcionitas precisam falar mais, precisam entender mais a questão da metanoia, pois, como eu disse, ela está relacionada com a salvação. Então, se queremos ser salvos, se queremos ser participantes da nova aliança com o Crestus, precisamos entender o conceito de metanoia, tá? Então vamos lá. Metanoia é uma palavra grega e etimologicamente ela é a união de duas palavras, meta e noia. Então, meta significa além. Por exemplo, metafísica, além da física, além do mundo natural, né? Então, meta é além. Algo que está fora, algo que está além de. E noia vem de nous. O que é o nous? Nous é uma palavra incrível que ela é encontrada no Novo Testamento, tá? E nous significa mente, mas não é uma mente racional e filosófica. Aqui é a mente que percebe a realidade, é o entendimento, a consciência. Então, dentro das antigas escolas filosóficas, o nous, ele assumia o significado de olho da mente, ou seja, como a nossa mente, como a nossa consciência percebe o mundo e a realidade em torno. Tá? Então, metanoia geralmente ela é traduzida como a transformação da mente, a transmutação mental. Então, esta é a tradução mais fiel ao grego possível de metanoia. E vocês vão ver que o termo metanoia também aparece no Novo Testamento. Inclusive no Novo Testamento marcionita,
que é o cânon pneumático. Então, eu trouxe para vocês a definição de metanoia segundo a Igreja Ortodoxa Grega na América. E antes de eu ler para vocês, eu quero deixar claro que o marcionismo ele não é compatível à Igreja Ortodoxa. Tá? Talvez a Igreja Ortodoxa no passado fosse marcionita, eu não posso afirmar isso com certeza para vocês, mas hoje a Igreja Ortodoxa não é marcionita, tá? Mas essa definição que eles dão de metanoia, para nós é muito interessante. Então a definição é esta. O termo grego metanoia denota uma mudança de mentalidade, uma reorientação, uma transformação fundamental da perspectiva, da visão do homem sobre o mundo e sobre si mesmo, e uma nova maneira de amar os outros. Então, como vocês podem ver, a metanoia está relacionada com a perspectiva, com a nossa percepção do mundo. E isso é muito interessante, tá? Mais adiante vocês vão ver como isso se conecta perfeitamente com a salvação e a ressurreição espiritual dentro do marcionismo. Então, metanoia, ela foi traduzida, ao meu ver, equivocadamente, como arrependimento, tá? E essa é uma tradução que vem da escola católica. Porque o primeiro tradutor que colocou esse sentido de arrependimento no termo metanoia foi o Jerônimo, o tradutor da Vulgata, em latim. Então ali ele traduz metanoia como penitentia, que seria penitência, arrependimento, remorso. Ou seja, foi Jerônimo que colocou uma carga de culpa e medo no termo metanoia. Então, ao meu ver, é uma tradução equivocada que distorce o termo grego original, que eu demonstrei para vocês, que tem um significado totalmente diferente. E não só na minha visão. Existe um debate, né, nas diferentes escolas cristãs que buscam traduções alternativas para o termo metanoia, que também não concordam com essa tradução arrependimento. Então alguns tentam traduzir como conversão, né, uma conversão espiritual. É uma boa tentativa, é melhor do que arrependimento, mas eu ainda não acho que seja a tradução mais correta. Porque a metanoia se refere à mente, ao nous. E é essencial que a gente entenda esse conceito de nous, né? A mente. Porque é justamente na mente e na consciência que a transformação e a ressurreição ocorrem, tá? Então, se eu fosse fazer a tradução desse termo, né, na minha restauração do cânon pneumático, eu colocaria a forma transliterada. O que é uma transliteração? Você pega a palavra grega e adapta ela ao seu idioma, no caso português. Ou seja, no grego, metanoia permanece metanoia, né? Quando transliterado ao português. Você só muda a forma de escrita e adapta a fonética. Por exemplo, a palavra apóstolo, ela é uma transliteração. No grego é apóstolos, e a gente translitera para o português. A palavra evangelho também é uma transliteração. No grego é euangelion, e a gente translitera para evangelho. E isso ocorre com várias palavras, tá? Então, eu deixaria na forma transliterada, porque eu acho que não há nenhuma palavra no português que consiga captar o significado correto de metanoia. A menos que seja um termo composto, por exemplo, a transformação da mente, a transmutação mental. Tá bom, pessoal? Então, eu anotei aqui
Todas as vezes que o termo metanoia aparece no original grego, no Novo Testamento marcionita, ou seja, no Evangelion e no Apostolicon, tá? Então, para quem quiser pesquisar, o termo metanoia aparece em Lucas capítulo 5, versículo 32, Lucas capítulo 15, versículo 7, Lucas capítulo 24, versículo 47 e Romanos capítulo 2, versículo 4, tá? Ali vocês vão ver o uso do termo metanoia, e aqui é uma prova de que a metanoia está associada à tradição marcionita. Tá bom? Então, vamos para a segunda parte do nosso estudo. E aqui eu separei alguns textos do cânon pneumático que, de certo modo, explicam o conceito de metanoia, apesar de que nem todos utilizam explicitamente o termo metanoia, mas são textos que estão relacionados ao conceito de metanoia. Então o primeiro deles é Romanos capítulo 12, versículo 2. E aqui eu faço um parênteses, porque este versículo ele não é encontrado em algumas reconstruções do cânon marcionita. E aqui eu vejo um problema, porque é um versículo que não contradiz o marcionismo, pelo menos na minha visão. E isso mostra como alguns reconstrutores eles cortaram demais o texto. Eles removeram versículos e passagens que, na verdade, são essenciais para que possamos entender o marcionismo. Tá? Mas vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo escreve: E não sejais conformados com este aeon, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha que interessante. É um versículo curto, simples, mas muito revelador. Então, eu quero fazer a análise com vocês deste versículo, tá? Então, ele fala: não sejais conformados, ou seja, não estejam adaptados a este aion. Não se submetam às regras, leis e sistemas deste aeon. Tá? E aqui, na nossa visão marcionita, está falando do aeon criado pelo demiurgo. É o aeon legalista, tá? Com base na lei e nos profetas. Então, o que é aeon? Aeon também vem do grego e geralmente é traduzido como século, tá? Ou uma era. Então aqui é o que? A realidade temporal, tá? O tempo que foi criado por Elohim em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Lá está escrito: E disse Elohim: haja luminares para sinais e tempos determinados. Ou seja, toda essa realidade temporal marcada pelos ciclos astronômicos do Sol, da Lua, das estrelas e planetas, é o aeon, tá? É o Cronos, é aquilo que na visão marcionita é uma prisão temporal para os sentidos e para a mente, tá? Então o apóstolo escreve: mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, aqui fala da transformação, da morte do velho homem e do surgimento da nova criatura, segundo a imagem do Crestus. É o espelho do Crestus, a nova criatura. E onde ocorre essa transformação? Na mente. Uma mente renovada. Tá? Então aqui é a mente pneumática, a mente espiritual, que é dada pelo pneuma. Então,
quando a gente muda a nossa mentalidade, que é a forma como a gente percebe o mundo, e a gente determina o que é certo ou errado, o que é bom, o que é mal, então esta é a transformação. Não é uma transformação que você precisa morrer e só então depois da morte você vai para o céu, né? Como dizem aí algumas correntes espiritualistas ou mesmo religiosas. Não, não é isso. O apóstolo falava de uma transformação e uma ressurreição presentes, que acontecem agora. Não é a ressurreição do último dia. É algo que acontece no momento presente. E é algo possível. É possível para qualquer um que desejar. Por isso que o Crestos disse: batam a porta e ela se abrirá a vós. Peçam e vos será dado. E qual é esse pedido? É o pedido pelo pneuma, que o Pai Celestial envie o pneuma sobre nós, que é o Espírito. O agente da transformação é o Espírito. Então, essa transformação, que está relacionada com a salvação e também com a ressurreição, ela é possível a todos. Basta querer, basta fazer o plantio correto, que é o plantio no pneuma. Gálatas capítulo 6. Então, ele termina o versículo assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, somente através desta renovação da mente é que conseguimos compreender quem é Deus. E aqui não é o demiurgo, é o bom Deus, o Crestus. E a vontade do Crestus ela é boa, agradável e perfeita. Porque é uma vontade baseada na bondade, no amor fraternal, na paz. É por isso que o Pai Celestial, ao adotar a forma do Filho, ele se apresenta como o Crestus. E qual é a tradução da palavra Crestus? É o bom, o benevolente, aquele que é gentil, que pratica bondade e gentileza. Então, por isso que quando a mente é renovada, a gente passa a entender quem é o Deus desconhecido. E somente através deste conhecimento, que é a gnosis, que podemos fazer a vontade de Deus, que podemos viver segundo a lei do Crestus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, até mesmo para conhecermos o bom Deus, precisamos passar por esta metanoia. E mais adiante vocês vão entender por quê. Então aqui eu fiz algumas anotações sobre este versículo. E no lugar da palavra mente, o original grego é nous, que é aquele conceito que eu estava falando para vocês, o olho da mente, é o nous. Então, lembrem-se de que não é uma mente racional, mas sim uma mente perceptiva, inteligível, a forma como a gente entende e percebe o mundo e a realidade. Então, o próximo texto que eu separei é o de Romanos 8, versículos 5 e 6. Então, o apóstolo escreve: porque os que são segundo a carne têm a mente inclinada para as coisas da carne, mas os que são segundo o pneuma, para as coisas do pneuma. Porque a mente carnal é morte, mas a mente pneumática é vida e paz. Então vamos para a análise do texto. Primeiro de tudo, eu tenho a suspeita de que a palavra carne, que é utilizada aqui, que vem do grego sarx, na verdade não era carne, mas sim psique,
que é alma, tá? Porque é o que eu estava falando no meu vídeo anterior. A antítese que o apóstolo apresentava era entre o homem psíquico e o homem pneumático, entre a alma vivente, que é a psique vivente, e o pneuma vivificante, ou seja, o espírito vivificante. Então, se o apóstolo trabalhava o seu ensino e a sua pregação dentro dessa antítese, por que em outras partes ele vai fazer uma outra antítese entre carne e espírito? Por que não manter a antítese entre a psique e o pneuma? Percebem? Fora que carne, geralmente, a gente faz uma leitura moralista, né, da carne, dentro dos preceitos católicos de moralismo e legalismo, né, os pecados da carne e etc. Quando, na verdade, o apóstolo não era moralista. Ele era agnóstico. Ele estava falando conceitos profundos que não são explicados dentro de uma lógica moralista, mas sim dentro de uma revelação gnóstica, tá? E quando a gente olha para a psique e o pneuma, a gente vê que é uma revelação muito mais profunda, porque a psique representa o próprio Adão, que é a criação do demiurgo, e o pneuma é o Christus, que é uma nova criação. É uma segunda criação que não é mais feita pelo demiurgo, mas pelo Pai Celestial. Ou seja, os psíquicos são terrenos, são originários da terra, do ventre materno. Por isso, a mariolatria católica. Já os pneumáticos são originários do terceiro céu. Eles foram feitos nova criatura. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mas nesse caso eu mantive o termo carne, porque essa é uma tese que eu ainda estou desenvolvendo. Mas sempre que vocês verem carne, ou quase sempre, né, tenham em mente que ali poderia ser no lugar psique, tá? Que era a antítese original do apóstolo. Psique versus pneuma, psíquicos versus pneumáticos, mesmo a divisão que existia na igreja do primeiro século era uma divisão entre a igreja psíquica dos falsos apóstolos e a eclésia pneumática do apóstolo marcionita. Então, ao meu ver, quando a gente usa essa ferramenta de interpretação, o texto ganha vida. Ele faz muito mais sentido, tá? Mas vamos lá. Porque os que são segundo a carne, ou segundo a psique, têm a mente inclinada para as coisas da carne. Ou seja, novamente aqui fala sobre a mente, a inclinação da mente. E aqui o verbo grego é derivado de phroneo, tá? Mas os que são segundo o pneuma para as coisas do pneuma. Porque a mente carnal é morte, mas a mente pneumática é vida e paz. Então vejam, este versículo 6, ele é muito interessante. No lugar da palavra mente, ali aparece o substantivo phronema no grego, tá? Phronema. É interessante a gente entender a origem grega dos termos, porque vocês vão ver que a palavra phronema ou phroneo vai aparecer em outros textos do Novo Testamento. E assim a gente consegue conectar um versículo ao outro, né? Por exemplo, Romanos capítulo 8 vai se conectar com Colossenses capítulo 3, que se conecta com Filipenses capítulo 3, porque em todas estas passagens aparece a palavra phronema ou phroneo, tá? E é assim que a gente vai se aprofundando no estudo. Não porque somos especialistas no grego, não, eu estou muito longe de ser um especialista no grego e eu nem tenho o desejo disso, tá?
Mas, como eu disse anteriormente, em outro vídeo, alguns termos-chave é importante a gente conhecer, tá bom? Enfim, porque a mente carnal é morte, mas a mente pneumática é vida e paz. Então aqui vejam que a mente carnal, ou então a mente psíquica, ela é morte. E aqui morte não é uma morte literal, né? Porque se a gente for fazer uma interpretação literal do texto, o que muitos cristãos hoje fazem, que é um erro enorme e que leva a distorções teológicas e doutrinárias, aqui não é uma interpretação literal. Quando ele fala morte, quase sempre que o apóstolo fala em morte, é uma vida separada de Deus. O estado de morte é um estado de ignorância acerca do bom Deus. É isso. E se vocês forem olhar pela parte esotérica, vocês vão ver que o cosmos, o aeon demiúrgico, ele tem toda a cara de uma sepultura, né? Um abismo mortal. O Ouroboros, né? A serpente comendo o próprio rabo, né? O que falam na tradição cabalística judaica é a reencarnação, Gilgul, né? Gilgul no hebraico é o que? A reencarnação, o ciclo de renascimento e morte. Tudo isso é o que o apóstolo fala de um estado de morte, é um estado de ignorância acerca do Pai Celestial. Então, quando temos uma mente carnal ou psíquica, é como se estivéssemos mortos, tá? E é isso que as pessoas não entendem. Uma mente psíquica é uma mente separada de Deus. É uma vida, é uma pessoa que está separada de Deus. Ela está fora da nova aliança, em Crestos. Ela não faz parte da eclésia, que é o corpo de Crestos. E é isso que o apóstolo está denunciando aqui. Não são pecados carnais ou morais que te levam à morte física, mas sim um estado de ignorância que te leva a uma vida separada de Deus, tá? E a segunda parte do versículo, mas a mente pneumática é vida e paz. Então, aqui, vida também não é a vida biológica, mas sim uma vida com Deus, tá? Quando a consciência desperta de um estado de ignorância e passa a conhecer o bom Deus. Isso que é a vida, isso que é a ressurreição, tá? É a vida com Deus e é um estado de paz, porque isso nos dá paz, né? Diferente de um estado de constante guerra e disputas como era no Velho Testamento. O Velho Testamento foi todo escrito em sangue, em guerra. E o Novo Testamento é sobre paz. Paz no pneuma, tá? Então aqui eu termino a minha análise sobre Romanos 8. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Ali o apóstolo escreve: nós temos a mente de Crestos. Então vejam que a palavra mente, no original grego, é nous. O mesmo termo utilizado em Romanos 12. É o nous, é o olho da mente, é a nossa percepção. E o que é a mente de Crestos? Justamente é a mente do homem pneumático. É o nous pneumático. Então, aqui a gente conecta com 1 Coríntios 15. Ali fala do homem psíquico, que é Adão, e o homem pneumático, que é o Crestos. Então, à medida que a gente se torna semelhante ao Crestos, a gente adquire a mente do Crestos. A mente pneumática. A mente do bom, do benevolente.
tá? Então vejam como tudo se encaixa. O próximo versículo que eu separei é Lucas capítulo 5, versículo 32. E aqui quando eu falo Lucas, vocês sabem que é sempre uma referência ao Evangelho marcionita, né? Na tradição católica é chamado de Lucas, mas para nós marcionitas é o Evangelion, ou então o Evangelho do Senhor, tá bom? Então, o que o Crestus disse? Eu não vim chamar os justos, mas sim os errantes para a metanoia. Olha só, pessoal. Esse versículo é lindo, mas exige discernimento, interpretação espiritual. Então, o que o Crestus está falando aqui? Eu não vim chamar os justos. Quem eram os justos ali na época do Crestus, do primeiro século? Eram aqueles que guardavam a lei do demiurgo, a Torá. Os fariseus, os doutores da lei, eles se achavam justos porque eles guardavam os 613 mandamentos da Torá. Eles guardavam o sábado. Mas não foi estes que o Crestus veio chamar. E por que o Crestus não veio chamar estes? Porque estes são cegos no entendimento. São tão apegados com as coisas terrenas, são tão cegos pela Torá, já se acham tão superiores, já se acham justificados pela lei, que o pneuma não entra neles. O Evangelho não entra neles. Eles não têm os ouvidos espirituais que o Crestus falava, porque o Crestus falava ao final de sua pregação: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, nem todos têm o ouvido espiritual. Os justos são os psíquicos, de 1 Coríntios 2. Ora, o homem psíquico não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. Ou seja, tudo que o Crestus fez, do ponto de vista da lei judaica, é loucura. Ele aboliu o sábado. Ele pregou contra a lei e os profetas. Ele foi crucificado na lei judaica, na Torá, Deuteronômio. Se eu não me engano, é Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23. Ali fala que o crucificado é maldito de Deus. Ou seja, segundo a lei judaica, aqueles que são crucificados são amaldiçoados, são malditos, segundo a visão do demiurgo. Ou seja, o demiurgo mandava crucificar aqueles que ele considerava maldito. Por isso que o Crestus teve que passar pela cruz, é a kenosis, é o esvaziamento. É a antítese entre a lei e a graça. Enfim, os justos não querem a metanoia. É isso que está sendo dito aqui. Porque os justos já se consideram justificados pela Torá. Por isso que o Crestus fala, mas sim os errantes a metanoia. Então aqui a palavra errantes, eu tive que fazer uma pesquisa, porque na versão católica eles traduzem como pecadores. E aqui mais uma vez um termo moralista, um termo legalista, para incutir medo e culpa nas pessoas. Não é pecadores, tá? A palavra grega é amartolos, ou amartolos, que vem do verbo amartano, tá? Que significa errar, perder o alvo. Ou seja, são os errantes, os perdidos. Então só assume o significado de pecador quando vem o tradutor católico e traduz como pecado, como pecador, né? Para justamente colocar esta carga moralista e legalista que conecta o Novo Testamento ao Velho Testamento. Quando eles fazem essa tradução moralista e legalista, é para dar uma aparência demiúrgica ao Crestus, tá? Ou no caso, o Cristo católico, né? Mas enfim, por que errantes ou perdidos seria a tradução mais correta?
Porque justamente os que estão aqui neste cosmos, ou mesmo os que estavam aqui antes da vinda do Crestus, eram errantes, pessoas perdidas, porque aqui representa as próprias trevas exteriores. Para quem não sabe, é o cubo preto de Saturno. Tá? Falando aqui em linguagem mais esotérica, o cosmos, o aeon, é o cubo preto, as trevas exteriores. Então, todos os que aqui estavam eram errantes e perdidos, né? Estavam desviados do caminho. E não porque caíram de um plano celestial gnóstico, né? Segundo a tradição gnóstica, eles falam isso, né? Que os espirituais eles caíram de um lugar espiritual aqui na Terra. Não. Na tradição marcionita não existe essa interpretação gnóstica. Basicamente, o que existe na tradição marcionita é que primeiro é o homem psíquico. 1 Coríntios 15. Primeiro o homem psíquico, depois o pneumático. Ou seja, primeiro foi criado Adão. E só depois, quando vem o Crestus, é que o Adão passa por uma transformação. Tá? E todos nós, em algum momento, fomos adâmicos, psíquicos. E justamente a salvação vem através dessa transformação que é realizada pelo pneuma. Tá bom? Então, por isso que são errantes e perdidos. Inclusive porque carregam uma mente psíquica. Tá? A mente psíquica que impede de ver a realidade espiritual do terceiro céu, que impede o conhecimento acerca do bom Deus, o Deus desconhecido, que impede a gnose do bem e do mal. Isto que a mente psíquica faz. E ela é que torna as pessoas errantes e perdidas, tá? Caminhando em trevas. Então, quando o Crestus chama os errantes para a metanoia, que é uma transformação da mente, ele não está falando num sentido moralista e legalista contra pecadores. Entendam isso. Tirem essa visão moralista. Não é moralismo, isso aqui é gnosis pura. Tá? Ele estava falando daqueles que estavam carregando uma mente psíquica e que precisavam transformar esta mente psíquica na mente pneumática. Por isso a metanoia, tá? A transformação da mente. E é desta forma que a gente supera o cosmos demiúrgico, a prisão mental, psíquica. Ou seja, a prisão psíquica feita pelo Deus psíquico para manter as pessoas alienadas acerca do bom Deus. Tá? Ou seja, não é moralismo. Isso aqui é gnosis. Gnosis original, não é gnosis valentiniana, platônica, não. Isso aqui é a gnosis original, do Crestus. Então eu separei aqui também um versículo que está correlacionado a Lucas 5,32, que é Lucas capítulo 14, versículo 5. Ali está escrito: E Yeshua disse aos fariseus: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de Shabat, o jumento ou o boi, o não tire logo? Então aqui é uma linguagem meio arcaica, né, que eu peguei da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Eu vou explicar para vocês o que o Crestus disse aqui. Ele estava falando aos fariseus, né, e aos doutores da lei, ou seja, os mestres judaicos, os anciãos judaicos religiosos. Então, qual será de vós os que, caindo-lhe num poço, em dia de Shabat, o jumento ou o boi, o não tire logo? Então, aqui ele está dizendo que o jumento ou o boi caiu no poço, que é o abismo, que são as trevas. Tá? E isso em dia de Shabat.
E o que o Crestos está falando aqui sobre o Shabat, que é o sábado judaico, é a própria realidade temporal do demiurgo. O demiurgo dizia: guardai o sábado, pois o sábado é o dia do Senhor teu Deus. Ou seja, o demiurgo é o Deus do sábado. O sábado é o ciclo temporal, né? Entra semana e sai semana, um Shabat após o outro. O Shabat também está relacionado com as fases da lua, né? O calendário lunar, que inclusive era utilizado pelos povos semitas, e até hoje é utilizado o calendário lunar. Então olhem que interessante. O Crestos, mesmo no Shabat, que é o domínio demiúrgico temporal, cíclico, ele entra no Shabat, né? É o pleroma que entra no tempo. Gálatas capítulo 4. A plenitude dos tempos, né? A plenitude que vem do terceiro céu e entra no tempo. Olha que coisa incrível. E dentro deste domínio do demiurgo, ele começa a resgatar as almas. Ele tira o boi do poço, ou seja, ele tira os psíquicos deste abismo de trevas e ignorância. Ele vem nos resgatar. E como ele faz isso? Ele apresenta o Deus desconhecido, o Deus de puro amor e bondade. Coisa que ninguém conhecia naquela época, porque as pessoas viviam sob medo e sob o domínio dos arcontes, dos anjos. Eram os exércitos, né? Os exércitos celestiais. Então, por isso que o Crestos fala: ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o Crestos revela o Pai de puro amor e bondade. E é através desta gnose, deste conhecimento, que somos resgatados, que deixamos de ser psíquicos e passamos a ser pneumáticos. É um resgate. O poço é o cosmos, criado em Gênesis 1 e 2. O boi e o jumento somos nós. É uma metáfora, né? São os psíquicos, melhor dizendo. Percebem? O Crestos falava por metáfora, quase uma criptografia espiritual. Então, tem pessoas que passam por esse tipo de passagem e texto que acham sem graça, que leem isso aqui e falam: isso aqui é só uma parábola, né? Quando na verdade não. Tudo que o Crestos falava por parábola tinha um sentido profundo, um significado profundo. E eu tenho plena compreensão de que esta forma de interpretação espiritual se perdeu. Mas é claro, isso é óbvio que iria acontecer, porque toda a interpretação das Escrituras ficou na mão de quem? Dos católicos. Vocês acham mesmo que os católicos iriam permitir qualquer forma de interpretação espiritual do texto? Qualquer forma de interpretação que expusesse o demiurgo? Que mostrasse a antítese entre o Crestos e o demiurgo? Claro que não. Enfim, vamos seguir em frente. Então, o próximo texto que eu separei para vocês é Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Então ali está escrito: portanto, se já ressuscitastes com Crestos, buscai as coisas que são de cima, onde Crestos está assentado. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Olha só, tem como o apóstolo ser mais explícito do que nesse texto? Não tem como. Porque aqui ele fala de ressurreição e ele fala de fronema, da mente. Pensai nas coisas que são de cima. Ou seja, tenham a mente de vocês voltada para as coisas de cima, do terceiro céu. O céu gnóstico, o céu marcionita. Então olha que incrível. Ele fala da ressurreição, tá? E ele demonstra que a ressurreição está relacionada com a busca pelas coisas de cima. E aqui, quando ele fala pensai,
também vem do verbo phroneo. Então, phronema de Romanos 8, phroneo de Colossenses 3. Tudo se conecta dentro do Apostolicon e do Evangelion. Quanto antes vocês perceberem isso, melhor. Tá? Então, o que é a ressurreição? Primeiro que ele fala, se já ressuscitastes. Ou seja, ele está falando de algo que já aconteceu. O verbo aqui eu não sou muito bom de gramática, né? Mas é o tempo passado, pretérito. Ele não está falando, se vocês ressuscitarão, se irão ressuscitar no último dia, na segunda vinda de Cristo, igual falam ali, igual é dito, né, no livro de Apocalipse, do falso apóstolo João, do apóstolo psíquico João. Ele não está falando de uma ressurreição vindoura e futura. Ele está falando de algo que já ocorreu. Se já ressuscitastes com Crestos, então tenham uma conduta pneumática. A mente de vocês deve estar voltada para o alto, para as coisas de cima, que é o terceiro céu, onde habita o Pai Celestial e de onde o Filho desceu. E de onde também vem o pneuma. O pneuma provém do terceiro céu. Então aqui também é metanoia. É a mente, o nous, voltado para as coisas que estão além do cosmos. Né? O terceiro céu, ele está fora do cosmos. Ele não é nem o primeiro céu, que é a atmosfera com as nuvens e o ar, nem o segundo céu, que é o espaço, né, preenchido pelos corpos celestes, planetas e constelações, mas sim o terceiro céu, que está além da realidade cósmica, do espaço-tempo. É o céu espiritual, tá? E terceiro céu está na palavra. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Tritou oranu, né? Terceiro céu, em grego, tá bom? Então, eu anotei aqui também que o verbo phroneo, de pensai, está em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Lá está escrito, os inimigos da cruz só pensam nas coisas terrenas. Então aqui são os psíquicos, né? Os terrenos. A mente deles é psíquica, está voltada para as coisas terrenas, tá bom? Eu vou parar por aqui, porque o vídeo já ficou bastante extenso, mas eu irei publicar em seguida outro vídeo dando continuidade ao assunto da metanoia. Então esta fica sendo a parte 1 e irei publicar a parte 2. E então vou colocar o link na descrição deste vídeo para a parte 2 sobre a metanoia, o nosso estudo sobre a metanoia. Então, espero que este vídeo tenha levado luz e entendimento a todos. Fiquem com Deus, o Pai, e até a próxima.